Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Autoguia. E hoje é um vídeo um pouco diferente, eu estou aqui na frente do computador, vou estar trazendo para vocês algumas imagens que eu vou estar colocando no meio do vídeo enquanto eu estiver explicando, beleza? Então, se você chegou até aqui e está assistindo meus vídeos, muito obrigado. Já se inscreve, deixa o like, se possível o favorito, que favorece muito, cara, o crescimento do meu canal, é muito importante para mim. E vamos lá, sem muita enrolação, hoje vai ser um vídeo que eu vou explicar um pouco na verdade eu vou começar explicando um pouco sobre a ideia do vídeo. O vídeo aconteceu o seguinte: no primeiro vídeo que eu postei, depois que o canal retornou, muita gente me falou assim, cara, o vídeo ficou muito bom, mas você devia ter falado um pouco mais sobre o motor em si. E no segundo vídeo que eu postei na semana passada, falando do Up TSI, o pessoal falou assim, cara, fala um pouco mais da preparação do seu carro. E me falaram assim, cara, por que você não faz um comparativo entre carro turbo de fábrica e carro turbo preparado? Aí eu pensei assim, poxa, vai ser muito legal se eu juntar as duas ideias e trazer um conhecimento um pouco diferente, né? Então, galera, vamos para o assunto do vídeo. Cara, para mim poder falar um pouco do Up TSI e das vantagens do motor TSI e das vantagens de um motor, na verdade não dos TSI, né, de um motor preparado de fábrica, eu preciso que você pelo menos tenha algum conhecimento sobre o que é um carro turbo preparado que não é de fábrica. Mas existe um vídeo meu no canal, que tem 2 anos atrás, ele vai na turbina, explica o funcionamento de cada componente, que eu fiz o projeto 207 na época, inclusive com os preços, tá? Então, se você quer conhecer, passa lá que o vídeo é interessante. Beleza, vamos voltar. Num carro turbo, a gente tem algumas coisas que são chave, né? E algumas delas eu vou abordar aqui, tá? O ar de admissão num carro preparado, ele é muito importante. O que a gente tem que entender, tem um conceito muito importante, que é a compressão, a taxa que entra, né? Um carro 1.0, o que significa? No ciclo do Virabeck, você tem dentro dos cilindros a mistura completa no caso do meu carro, né, um carro 1.0, você tem 1 litro de mistura, entendeu? De ar combustível. Na verdade não é esse 1 litro, porque você tem um fôlegozinho próximo, mas é o que ele aguentaria 1 litro, né? Não é isso. A gente precisa entrar em dados muito técnicos para vocês entenderem que na verdade não é 1 litro. Mas para contas e para o que a gente sempre faz, a gente sempre considera que é 1 litro. Ele não pega 1 litro por temperatura e outras questões. Então, o que condiz você colocar um turbo num carro? Quando você coloca o turbo num carro, você está fazendo com que entre mais ar, porque você está comprimindo ar, é um turbo compressor, tá? Você está fazendo com que entre mais ar para dentro da admissão, certo? E aí, quando você coloca mais ar, você tem espaço para colocar mais combustível. E junto a isso, você mexe no ponto. O ponto de ignição, você adianta ou atrasa. O que isso significa? É o tanto de tempo que vai demorar, o tanto de mistura que entra dentro de cada cilindro até que se tem início a combustão. Se você atrasar o ponto, você deixa mais mistura entrar lá dentro antes de entrar a combustão. Se você adiantar, você deixa menos mistura antes de entrar, vai dar a faísca e sair a combustão. A gente mexe nisso, esses dois conjuntos, né? Mais ar, mais combustível e ponto, para poder ganhar potência, beleza? É assim que funciona um carro turbo. É para isso que serve o turbo. Eu expliquei muito rápido como que você tira potência. Na verdade, você tem muitas outras coisas que influenciam. Agora eu vou trazer, junto com esses conceitos, um outro conceito interessante. O gás, qualquer gás, eu estou mostrando em uma molécula de gás agora, qualquer gás, ele tem várias moléculas e elas ficam espaçadas. Quanto mais frio o gás está, mais perto de um estado líquido ele está. Por exemplo, vamos supor que a gente estivesse a 100 graus. Toda a água se tornaria vapor. Vapor é a forma gasosa do H2O, a água. Se você abaixar a temperatura, essas moléculas elas vão se agrupando, imagina que isso está acontecendo devagar, elas vão se agrupando até se tornar líquido. Ou seja, e o líquido ocupa menos volume do que um gás, porque o gás ele ocupa todo o volume que ele tem, tá? Então, a partir desse princípio. Se você tem um lugar fechado, o gás ele vai ocupar todo o volume que tem lá. Se você tem um líquido, não necessariamente. O que isso significa? Vamos trazer para o nosso mundo. Quanto menor a temperatura do ar, mais comprimido ele está naturalmente.
Beleza? Então, ó, vamos voltar em um conceito, tá? Que a gente vai chegar, eu vou trazer para o mundo, né, que é a nossa discussão. Hoje o nosso tema vai ser o básico do carro turbo. Mais pra frente eu vou trazendo outras coisas, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa, para que a gente usa o turbo? Para comprimir o ar e jogar mais ar lá dentro. Porque a gente pode injetar mais combustível, então onde cabia 1 litro, vai caber 1,5 litro, 1,3 litros, tá? Você está colocando mais ar, você pode colocar mais combustível. Agora, se você consegue ainda resfriar esse ar, você consegue que a turbina trabalhe menos, ou seja, comprimido. Então o turbo consegue comprimir um volume maior de gás lá para dentro, entendeu? De forma mais fácil. Então, beleza, nós temos 3 pontos: temperatura, pressão e combustível. Aí me perguntam o seguinte: beleza, o que isso tem a ver com um carro de fábrica, turbo, e um carro que não é turbo de fábrica? Vamos lá. Vou enumerar vários pontos agora, tá? Depois eu vou ler um pouco sobre o motor TSI para vocês. Qual que é o problema de você turbinar um carro que ele não é turbo de fábrica? De você preparar um carro, como eu fiz com o 207. A gente tem alguns pontos que a gente tem que considerar. O primeiro deles, o motor. O conjunto do motor, ele não é um conjunto forjado. Por que um conjunto forjado? Se você não sabe qual é a vantagem do forjado, tem um vídeo meu, 2 vídeos atrás, que eu explico a vantagem do forjado em relação ao fundido. Basicamente, o forjado ele tem uma estrutura mais homogênea que proporciona uma carga menos pontual de tensão, ou seja, o motor resiste mais, entendeu? Então, no caso de um motor original, a gente tem esse grande detalhe, né, que o motor já não é preparado, ele é preparado para funcionar com a taxa de misturar combustível dele, que é a taxa de compressão, que eu vou trazer para vocês em outro vídeo. Se vocês quiserem também deixem nos comentários que eu falo um pouco mais. Basicamente, taxa de compressão é tanto que você comprime o combustível antes de detonar ele dentro do cilindro, tá? Tem carros que trabalham com 14 por 1, ou seja, comprime 14 vezes antes de explodir. Tem carros que trabalham com 9 por 1. A taxa de compressão, ela também é diretamente ligada à potência, tá? Mas isso é um assunto mais pra frente. Voltando, né? Então, esses pontos, a gente tem a taxa de compressão original do carro, que não é turbo, beleza? Ele já trabalha, ele é feito para poder não funcionar com uma pressão entrando. Ele é feito para poder funcionar com a sucção, porque quando os cilindros vão fazendo movimento, eles succionam o ar. Então ele é feito para funcionar com isso, com a sucção do ar, beleza? Então, primeiro detalhe, ele não é feito para que você tenha injeção de ar pressurizado lá dentro. Primeiro ponto. Segundo ponto importante de se falar, o cofre do motor. O cofre de um motor original, ele não esquenta tanto. Eu vou explicar depois por que esquenta. Ele não esquenta tanto, ou seja, o calor lá dentro não é grande demais e você tenha o filtro de ar, todo o processo de ignição puxa um ar mais frio, tá? Então o motor ele não tem um sistema de refrigeração tão grande quanto tem um carro turbo original de fábrica e as peças dele não necessariamente têm que ser forjadas, porque quando você tem uma peça forjada, ela aguenta mais pressão e ela aguenta mais calor, tá? Do que uma peça fundida. Dissipa calor mais facilmente por conta da estrutura do metal, tá? Então, beleza. Já falamos de alguns pontos interessantes, tá? Vamos fazer um compilado. Pressão, temperatura de ignição, resistência do motor, taxa de compressão, ponto de ignição. Beleza. Então, qual que é o grande problema que as pessoas não pensam? Quando você vai... Agora vamos trazer para os carros turbo, né? Vamos trazer um conceito aqui um pouco de turbo. O turbo compressor, que vocês estão vendo aí, se vocês repararem, ele é um compressor e uma turbina. A turbina gira o eixo do compressor. A turbina pega os gases de escape, que eles estão ali entre 600, 700, 800 graus Celsius, pega ele fica passando ali dentro, fazendo com que, literalmente como se fosse um catavento, como se ele girasse, e ele está girando pelo mesmo eixo o compressor, tá? Só que é uma peça toda ligada. Mesmo que ela tenha um arrefecimento muito grande, um pedaço dela está a 800 graus, o outro pedaço não vai estar abaixo. Então, quanto mais quente o motor vai ficando, mais quente a turbina inteira vai ficando. E o ar da ignição, ele vem da turbina. Então, o ar ele entra mais quente dentro de um motor. O motor aspirado trabalha com ar, assim, com ele quente já, com o cofre do motor quente estourando 46, 48 graus.
em condições normais, estamos falando dos carros populares. O motor turbo ele já chega a trabalhar com 60, 70. Se você for um carro preparado e o cofre não aguentar, já vi casos de ser quase 100, 200 graus. Ou seja, ele já está entrando no motor muito quente. Quais são os problemas? Primeiro, pré-detonação. Quando você coloca o combustível, o ar está tão quente, pode acontecer de acontecer pré-detonação antes da fagulha. E isso é muito ruim, isso quebra o motor, tá? Porque você tem a opção voltando, o outro está comprimindo, ele estoura, já era, entendeu? E pré-detonação, a primeira coisa que pode acontecer, mas é mais raro. O que geralmente acontece que os preparadores não te falam e eles não levam em consideração? Esse ar ele entra tão quente que na hora que ele entra dentro da câmara de combustão que está quente, com explosão, a temperatura é tanta que derrete o pistão. E literalmente derrete a camisa, derrete tudo. Ele começa a derreter, o óleo perde eficiência, começa a ter atrito e aí, meu amigo, aí estoura tudo. Beleza? É um ponto importante. Tá? E o que você faz para você? Ah, então é impossível? Não, não é impossível. O que você faz? Quando você monta uma preparação mais fraca, você tem que colocar um arrefecimento. Você bota um intercooler que colhe esse ar quente que vem da admissão e passa ele num lugar que seria um radiador feito para o ar da admissão. É mais ou menos isso. E esse resfriamento do ar, o ar entra mais frio, já vem comprimido, mais frio, você consegue entrar com mais volume só que o custo de um intercooler é 2 conto, 3 conto. Beleza. A injeção para controlar isso, a injeção original do carro não controla. De carro que não é turbo. Então você tem que usar piggyback, coisas que mascaram os sinais da injeção para que ela funcione. Porque você tem que mexer em ponto, você tem uma mistura entrando. Quando você tem carro turbo, a saída de ar, quando você, por exemplo, você tem o cacete, tirou. Na hora que você tirou a marcha, você parou de acelerar, você cortou a injeção de combustível, o ar precisado ainda é muito. Então a sonda nesse ar, ela fica louca, sacou? É muito combustível, muita mistura que saiu, já bagunçou ela, depois sai só ar, muito ar. Aí bagunça ela trava. Então você tem que mexer na injeção. Você pode colocar piggyback, que altera o valor da injeção, mas que também não resolve tanto. No outro vídeo lá do Peugeot vocês vão conseguir ter mais uma ideia, tá? Então, você tem o custo da injeção que não é preparado, você tem o motor que não é preparado, e você tem a refrigeração que você tem que preparar. Começa por aí, tá? Existem milhões de outros fatores que eu vou trazer mais pra frente, eu não quero abordar isso agora. Agora nós vamos comparar com o Up, que é o carro que eu tenho, os motores TSI, para vocês terem uma ideia, tá? Antes disso, eu vou falar um pouco da preparação do meu carro, que eu fiquei devendo no outro vídeo. Meu carro, o que foi feito nele? A pressão original do Up de pico, de turbina, é 1 bar, a gente passou para 1.2 de pico, tá? 1.2.5 na verdade de pico, aumentamos 0,25 de pressão. Cada 0,10 de pressão, a conta mais rápida que você pode ter é cada 0,10 você tem 10% de ganho, entendeu? Então 0,20, 20% de ganho, 0,30, 20% de ganho em cima do carro original. Isso num carro aspirado. A taxa no carro turbo é um pouco maior quando você mexe a pressão de turbina, porque ele já é preparado, tá? Mas vamos supor que você tem um carro de 70 cavalos, você vai turbinar ele, vou colocar 0,8. O seu ganho aproximado, é bem aproximado mesmo, só para você ter uma ideia, vai ser de 80% da potência original do seu carro. Então, se você colocar um carro de 70 cavalos, você vai ter um carro de aproximadamente 140 cavalos no motor, tá? Beleza. Então, vamos voltar. Então, o que a gente fez? A gente aumentou um pouquinho a pressão de tubo, ganhamos um pouquinho, mexemos um pouco no ponto de ignição, basicamente isso, e tiramos um pouco do lag do acelerador. Tiramos o lag do acelerador, mexemos na pressão de tubo, que a gente subiu ela, mexemos o ponto de ignição e diminuímos um pouco o atuador do ABS e do controle de tração para que ele tenha mais fôlego. Isso rendeu aproximadamente 35 cavalos e um toquezinho considerável, que eu vou trazer mais para vocês, tá? Voltando aqui, vamos voltar para o assunto do vídeo. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou falar um pouco aqui das coisas que o motor TSI tem, tá? Para vocês terem uma ideia. O motor TSI ele tem uma eficiência térmica alta, estou com uma cola aqui, tá? Intercooler, que na verdade a Volkswagen chama de water cooler, porque em vez de ele ser resfriado com ar, ele é resfriado com a própria água de arrefecimento do motor. Ele injeta óleo por cima do pistão depois da queima para poder resfriar, tá? Ele pulveriza óleo dentro da câmara para poder resfriar, ou seja, um controle de temperatura. Ele tem um water cooler que serve para poder resfriar o ar de admissão. Ele tem o filtro e a posição do filtro para poder puxar o ar mais frio possível dentro do cofre do motor. Ele tem injeção direta de combustível, que injeta combustível
altamente pressurizado, pulverizado lá dentro, que faz com que você tenha um controle de ponto absurdo. Ele tem um sistema blow-by, que é de alívio de pressão já integrado, que você diminui o lag, vou trazer mais para frente para vocês. E os pistões são forjados, a biela é forjada, a câmara de combustão ela é reforçada para poder aguentar a pressão. O bloco do motor ele é confeccionado em alumínio, né, para diminuição de peso, mas as camisas do pistão são de aço fundido, de uma liga altamente resistente. Beleza? Só aí já dá para vocês terem uma ideia. Tudo que eu falei no outro mais para trás, de pressão, de aumento de temperatura, aqui ele já é um carro que ele já vem com isso de fábrica, são coisas que você teria que mudar num carro, que ele não é tudo. Isso aqui ele já vem. Ah, isso quer dizer que o carro aguenta 5 kg de pressão? Não, não quer dizer. Todo carro tem um limite, né, já de fábrica. Mas ele aguenta mais facilmente que você faça modificações nele. Por isso que a maioria dos preparadores, o pessoal que mexe com turbo, te indica, se você quer preparar um carro, que você vá atrás de um carro que já é turbo de fábrica bem cuidado. É óbvio que a manutenção desse motor é muito mais complicada, então você tem que ter um carro de confiança, tem que dar mais atenção, porque ele tem muito mais tecnologia que o motor aspirado, mas ele é um motor já preparado para uma carga maior, beleza? Eu vou estar esmiuçando mais o Up, eu vou estar trazendo muito mais conteúdo desse tipo. Se vocês gostarem, comentarem e compartilharem esse vídeo, me derem um apoio, beleza? Agradeço de coração você ter vindo até aqui, espero que esse vídeo tenha sido na qualidade que vocês merecem. Obrigado, compartilhem nas redes sociais, deixem o favorito e, se possível, se inscrevam no canal. Autoguia vai ficando por aqui e até mais.